Nós vamos conversar agora com o novo superintendente do Patrimônio da União no Piauí, o João Martins. Seja bem-vindo, João, aqui ao nosso estúdio. Bom dia, Eldo. Obrigado pelo convite e é sempre uma satisfação bater esse papo contigo. Eu, inclusive, intimei o João quando eu soube que ele ia ser, né, o superintendente do patrimônio. Eu disse, olha, a primeira entrevista tem que ser lá no Jornal da Costa Norte. O João que vem aí através de uma indicação parlamentar também do deputado federal Florentino Neto. E eu gostaria de perguntar inicialmente para você, até mesmo para que os nossos telespectadores o conheçam, né, num cargo que é tão importante para o desenvolvimento, para a conservação da nossa região. Qual é a sua experiência anterior na área de gestão, para que os nossos telespectadores tenham consciência do seu perfil profissional? Obrigado, Eldo, por essa pergunta. Por quê? Eu, antes da gente entrar no ar aqui, já estava falando para ti que essa é a minha segunda temporada no estado do Piauí, né? Me sinto muito bem aqui e, inclusive, sou cidadão parnaibano em decorrência do trabalho que a gente realizou na primeira temporada que a gente passou aqui, que foi de 2003 a 2012. Eu sempre trabalhei, militei e fui gestor tanto da área na questão do terceiro setor, como também no setor público. Aqui, eu passei 12 anos da minha vida gerindo uma das maiores ONGs do mundo, é a quinta na minha época, que era Quer Brasil. Também tive uma colaboração muito forte na Prefeitura de Fortaleza, onde, na Secretaria de Juventude da Prefeitura de Fortaleza, eu fui gestor, diretor de uma OS chamada IJI, Instituto Juventude e Inovação, que fazia o quê? Tratava da política pública de juventude da Prefeitura do município de Fortaleza. Também tive já uma passagem aí mais lá atrás, aí por volta de 94, 95, eu fui chefe de gabinete de uma prefeitura no estado do Ceará, que é o município de Hidrolândia. E ultimamente eu estava muito vocacionado para a academia, para a universidade. Passei agora de 2019 a 2022 fora do nosso país, fora do Brasil, onde tive a oportunidade de entrar em contato com a administração pública de outro país. Lá, fazendo o meu doutoramento, fui convidado, trabalhava em grupo de pesquisas na universidade e também numa organização que foi fruto da minha tese e também do meu espectro de pesquisa, que chama SINOeste, que é Comunidade Intermunicipal. É um grupo de prefeituras que se juntam e essas prefeituras, a partir de um processo de governança, proporciona todas as políticas públicas para aquele espaço territorial. Então, todo esse percurso, penso eu, né, que aí o deputado Florentino Neto, vendo essa minha capacidade, vendo esse meu percurso durante todos esses anos e nessa oportunidade que ele teve de indicar esse cargo para o SPU, pensou no meu nome, me consultou e a gente começou a fazer esse diálogo. Rapaz, já faz mais ou menos um ano que eu retornei ao país, a gente começou a dialogar sobre isso e, graças a Deus, eu estou aqui agora assumindo mais esse desafio no estado do Piauí, que é ser superintendente do Patrimônio da União. Superintendente, é realmente importante a gente conhecer esse perfil profissional, né? Como falei no início, de um cargo, uma função tão importante para o desenvolvimento aqui do nosso estado. Agora eu queria lhe perguntar, como é que o senhor planeja lidar com o desafio de preservar e também de valorizar o patrimônio da União aqui no estado do Piauí? Bom, esta é uma pergunta essencial, por quê? O patrimônio, ou seja, os ativos patrimoniais, tanto na iniciativa privada como no serviço público, eles devem ser muito bem resguardados e devem ser conservados, porque, como eu já falei, eles são ativos e esses ativos representam um bem muito valioso, tanto na iniciativa privada como no Estado. E nós estamos apenas há uma semana que a gente assumiu e a gente tem feito um levantamento
como esses bens imóveis do patrimônio da União, que são os seus ativos, se encontram nesse momento. Para que vocês tenham uma ideia, em todo o estado do Piauí, nós temos 9.208 imóveis. Esses imóveis são terrenos, prédios e outras coisas que a gente pode dizer que são bens públicos para a gente. Então, desses 9.208 bens do patrimônio da União, cerca de 6.200 se encontram nesses 4 municípios aqui da nossa litorânea, né? Que é Parnaíba, Luiz Correia, Ilha Grande e Cajueiro da Praia. Teresina, nós temos precisamente 1.862 imóveis e os demais são em todos os territórios do estado do Piauí. E a gente se deparou com alguns imóveis muito depreciados, né? Muito depreciados, e outros que realmente ainda estão em bom estado. E o nosso objetivo nessa nossa passagem pela superintendência é resgatar, preservar, fiscalizar e colocar principalmente esses ativos que são da União e, portanto, são de todos, e principalmente do povo do Piauí, a serviço do desenvolvimento econômico e social desse estado. O órgão que o senhor está conduzindo é um órgão que frequentemente é uma área de litígio, o senhor vai ter que se deparar com conflitos. Como é que o senhor avalia a importância da preservação do patrimônio histórico, cultural, ambiental e como que isso vai influenciar as suas decisões como superintendente? Bom, é importante a gente perceber que a SPU ela tem uma obrigação legal, normativa, de defender o seu patrimônio que é de todos. E isso dentro de uma normativa, dentro de uma lei. Isso nós não abrimos mão. Isso é bem dado. Mas, em cima dessas normativas, em cima dessas leis, a gente se predispõe, porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa do diálogo. Sabe que eu sou uma pessoa que gosto de sentar com aqueles diferentes para que a gente possa encontrar mecanismo da gente resolver aquilo que está nos afligindo. Então, a nossa meta, enquanto superintendente do patrimônio da União, é conversar com todos aqueles envolvidos que estejam em litígio com a Secretaria do Patrimônio da União em relação a esses imóveis que estão sobre litígio. A gente espera que a partir desse diálogo, a gente espera que a partir do uso das normativas, a partir que a gente sente, que a gente dialogue, as pessoas e nós do patrimônio da União chegamos a um consenso dentro dessa legislação. E fique muito bem claro, o patrimônio da União não é contra o desenvolvimento, principalmente desses nossos 4 municípios aqui do litoral. Agora, nós queremos que esse desenvolvimento ocorra na ordem, ocorra dentro da lei. O que está havendo hoje é um desrespeito à lei, em vários casos desses, um desrespeito à lei, onde há um choque em relação ao patrimônio da União. Muita gente pensa que a União não quer regularizar, que a União bota dificuldade para fazer com que aquele que está naquele imóvel, aquele que está habitando aquele imóvel, não possa ter o seu papel da casa, o papel do terreno. Muito pelo contrário. A União, a Secretaria do Patrimônio da União e todos os seus técnicos, que são técnicos muito competentes, querem que sejam regularizados. Mas para poder ser regularizado, é preciso passar por um trâmite, é preciso observar algumas normativas, algumas leis. Muitas das vezes, essas pessoas que estão em litígio, essas pessoas que falam que a União atrapalha o desenvolvimento, não quer que essas coisas sejam regularizadas, é porque querem
Pelo contrário, a margem da legislação, a margem dessas normativas, impõe uma condição ao patrimônio da União que nós não aceitamos. Muito pelo contrário, nós estamos para negociar, nós estamos para conversar e digamos assim, é um objetivo nosso fazer a regularização fundiária daquelas pessoas que realmente necessitam. É o caso de Parnaíba, que nós temos aqui muitos ainda a fazer essa regulação fundiária, é o caso de Cajueiro da Praia, é o caso de Ilha Grande, é o caso de Luiz Correia e vários outros municípios, principalmente de Teresina, que nós temos casos para fazer a regularização fundiária e nesses 4 anos, aí eu não posso falar digamos assim, o que foi que aconteceu nesses 4 anos, mas ficou represadas e nesse represamento instaurou-se esses conflitos, como tu bem falaste, Helder, e a gente agora, nessa sentada, nessas conversas com esses parceiros e tudo mais, a gente vai tentar resolver aquilo que são possíveis de resolver, porque também... Tem que administrar a partir do diálogo. Olha, se você não administra a partir do diálogo, é o confronto. Se é confronto, eu não sou a pessoa ideal para este cargo. Superintendente, o senhor falou aí que, além da área de marinha, claro que é uma responsabilidade de fiscalização, de expedição de autorizações para uso, como as TAUs, né? Há também essa quantidade enorme de imóveis do patrimônio aqui no estado do Piauí. E aí eu queria lhe perguntar quais são as estratégias, né, que o senhor já estudou para adotar em virtude da otimização e da utilização desses imóveis também para garantir uma rentabilidade, né, a partir desses imóveis. Bom, com a regularização, a gente, digamos assim, a gente atinge uma meta nacional que é exatamente proporcional ao papel da casa daquelas pessoas que necessitam, com esse papel, de um empréstimo, de uma reforma, de uma compra, de uma venda para fazer no seu imóvel. A outra questão é a gente regularizar aqueles que estão irregulares. Por quê? Ao você fazer essa regularização, aquele que está ocupando aquele bem da União poderá também contribuir financeiramente para os cofres da União e fazer com que esse patrimônio possa ser valorizado mais ainda e isso retorne em políticas públicas de saúde, de educação, de estrada, de lazer, de cultura na relação do governo federal, estadual e municipal. Então, isso, ao ver esses terrenos, ao ver esses prédios, essas coisas todas, a gente está, inclusive, pedindo a ajuda de Brasília, de alguns órgãos, que a gente já dialogou também aqui com o governo do Estado e com alguns órgãos do governo federal, para a gente utilizar a inteligência, principalmente a inteligência baseada em computação, para que a gente mapeie, para que a gente caracterize, para que a gente realmente defina quais são essas qualidades desse imóvel, para que a gente possa rentabilizar de forma de concessão, de detenção e de uso de bem comum. Então a gente está vendo, nessas 2 semanas que eu estou à frente, todo dia eu me deparo, todo dia eu me reúno com a equipe e a gente vai colocando ponto a ponto para a gente ter essa situação muito bem, digamos, objetiva para que a gente possa produzir esse resultado que a gente espera, Helder. Esclarecendo aqui para o nosso telespectador, a Superintendência do Patrimônio da União fica instalada ali na rua Alcenu Candeira, atrás da Caixa Econômica, aqui no centro da cidade de Parnaíba. Antes de iniciarmos aqui o bloco, eu até conversava com o superintendente, não dá para mostrar aqui o plano geral, mas ele veio de tênis, né, apesar do blazer, para a entrevista, mas disse que está preparado para percorrer, né, essas áreas patrimoniais, seja na areia, seja em que local for. E aí, pela sua fala, dá para entender que o senhor não vai ser um superintendente somente de gabinete, né? E eu gostaria de lhe perguntar como é que o senhor pretende envolver a comunidade e as partes interessadas na gestão desse patrimônio da União aqui no Estado.
Em 2007 a 2010, foi no período que eu estava aqui na minha primeira temporada no estado do Piauí. Eu era coordenador da ONG Quer Brasil. A SPU, além da sua respeitabilidade e além do corpo técnico muito bem capacitado, tinha um diálogo muito forte com os movimentos sociais, que eram os imóveis de interesses sociais, fazendo comitês, fazendo reuniões, trazendo a comunidade para aqueles imóveis que poderiam ser passados, principalmente no primeiro Minha Casa Minha Vida. A gente fez a doação de muitos terrenos para poder fazer isso, juntamente com o comitê. Tinha um comitê estadual de governança para definir quais eram esses imóveis e como a gente ia fazer isso. Digo isso porque eu, enquanto sociedade civil naquela época, fiz parte deste comitê, né? E na época também a superintendência tinha essa pegada. Nós também queremos retomar esse diálogo muito objetivo, franco e fraterno com a sociedade civil para a gente definir essas questões. A outra coisa, Helder, você muito bem fala, é por isso que a gente se disponibiliza a ir em qualquer lugar, né? Aí em qualquer lugar, para aqueles que não podem vir até nós, a gente vai a essas pessoas quando conversar. E o importante, gente, é porque a gente precisa reconstruir as pontes para os diálogos. A gente precisa reconstruir as pontes para que o patrimônio da União possa ser colocado efetivamente para o desenvolvimento econômico e social do estado do Piauí. E um meio para a gente reconstruir essas pontes é indo àqueles, ou recebendo aqueles que querem vir a gente. Não se furtando receber ninguém, sem preconceito algum. Então, esta questão da reconstrução das pontes, essa questão de ir às comunidades, de conversar com os movimentos sociais, de conversar com a universidade, de conversar com os empresários, de conversar com os atores públicos daqui, conversar com as forças de segurança. Isso é muito importante para que a gente possa restabelecer essas pontes e que a Secretaria do Patrimônio da União seja um bem também coletivo para todos nós aqui que residimos no Piauí. Bom, esse é o meu propósito e estou disposto a fazer esse diálogo para que a gente possa evoluir. De novo, o meu diálogo é dentro de um procedimento legal, é dentro de um procedimento que a gente possa avançar. João, é possível fazer isso? Está na lei? Tá. A lei permite isso? Permite. A lei permite que possa ser mudada ou possa ser melhorada para poder fazer isso? Ok. Não, a lei não permite. Então, lutemos para mudar a lei. Utilizemos as nossas forças políticas para melhorar, porque as leis não são imutáveis, gente. As leis, elas são mutáveis, mas elas mudam para melhor. Então, vamos dialogar com nossos representantes avaliando políticos. A peculiaridade de cada caso específico. De cada caso específico, porque cada caso é um caso. Superintendente, eu gostaria de agradecer o tempo que o senhor reservou para conversar conosco, lhe desejar sucesso nessa função, nesse cargo, sabendo que o desenvolvimento do patrimônio da União, que a preservação, a conservação, ela é importantíssima, né, para a nossa sustentabilidade enquanto Estado integrante dessa federação. O senhor fica à disposição também para conversar, para dialogar, se quiser disponibilizar contato e a forma mesmo como a sociedade possa interagir com o órgão. Bom, a sociedade ou aquele indivíduo, empresário que queira conversar com o superintendente, fique à vontade, né? Nós temos a nossa secretária lá e vocês poderão ligar 3321-2967 e ela vai agendar esse diálogo. Não me furto a receber ninguém. E também toda a comunidade pode tratar através deste telefone para que possa resolver qualquer atendimento que precise da SPU.
Outro canal que toda a comunidade pode acessar para conhecer e também marcar esse atendimento presencial é um app chamado SPU App, SPUAPP. Vai lá no Google, vê nas lojas tanto do Android como do Mac, que eles estão lá para vocês baixarem e fazer essas interações. Gente, as portas do gabinete da Secretaria do Patrimônio da União, enquanto eu for superintendente, estão abertas para atender todos vocês. Bom trabalho para o senhor e uma ótima tarde.